A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Amém, queridos? Vamos fazer a nossa oração? Feche seus olhos em nome de Jesus. Meu Pai querido, nós entramos na sua presença, Senhor. Mais uma vez, Senhor, queremos te bendizer, te adorar e declarar que tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, confiamos em Ti, confiamos a nossa vida a Ti, Senhor, para que o Senhor faça de nós o seu querer, a sua vontade, Pai. Nós entendemos, acreditamos que os Teus sonhos, os Teus planos são muito melhores do que os nossos, Pai. Queremos viver os Teus sonhos para as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos em nossas fraquezas, ajuda-nos em nossas limitações, Pai. Ensina-nos a Te servir, Pai. Ensina-nos, Pai, a estar no centro da Sua vontade, Pai. Nós não queremos Te servir através da religiosidade, Pai, porque a religiosidade é um outro caminho, Pai querido. Nós queremos servir o Senhor através de Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, Pai. Santifica-nos, Pai. Remove, Senhor, toda injustiça, todo mal, Pai. Toda separação que possa haver entre nós e o Senhor, Pai. Nós não podemos, Pai, viver distante de Ti, Senhor. Nós não queremos viver distante de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, ensina-nos, Pai, a Te servir, Pai. Ensina-nos, Pai, a Te honrar, Senhor, verdadeiramente, Pai. Derrama da Tua unção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Pai. Sobre o ministério Alicerce, Pai. Sobre cada membro desse ministério. Sobre os simpatizantes, Pai, desse ministério. Os que me assistem, que oram comigo nesse momento, Pai. Abençoa os Teus filhinhos, Pai. Manifesta o Teu poder na vida de cada um, através da vida de cada um, Pai. Cura, liberta, transforma, Pai. Nós temos tantas necessidades, Pai, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas, Pai. Mas eu não posso deixar de pedir, Senhor. Meu Pai, vai de encontro à necessidade desse teu filho e dessa tua filha, Pai amado, e derruba por terra, Pai. Que esse teu filho e essa tua filhinha possam contar grandes testemunhos, Pai, de milagres, de bênçãos, Pai, do Senhor, Pai querido. Em nome de Jesus, eu profetizo bênçãos, milagres, restauração, cura, portas abertas, o sobrenatural a favor da vida de cada um desses teus filhinhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai amado, as igrejas, a nossa irmandade, Pai, os pastores, bispos, obreiros, outros ministérios, Pai, mas esses que invocam o teu nome, Pai querido, que temem, tremem diante de ti, Senhor. Abençoa, aviva a tua obra, Pai. Oh, meu Deus, derrama da tua unção sobre a tua igreja, Pai. Dá dons ao teu povo, Senhor querido. Direção, sabedoria, meu Pai. Abra o entendimento dos teus filhinhos, Pai. O zelo não é suficiente, Pai. Eles precisam ter entendimento, Pai. Dá entendimento ao teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. E levanta um povo forte, um povo que te conhece, Pai, verdadeiramente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço que o Senhor venha, meu Pai, se manifestar de maneira poderosa na vida desses teus filhos. E eu te agradeço. Queridos, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus. Aonde você estiver, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Toma posse dessa oração, meus amados, em nome de Jesus. Pegue ali o copo com água para nós fazermos a oração junto com o copo com água. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu respirar fundo. É isso. Vamos lá. Papai, abençoa, meu Pai, essa água que teus filhos apresentam a ti, Senhor. Que essa água seja o remédio, Pai, sobrenatural, o remédio do céu, Pai. Que eles precisam, Pai, para o milagre, para a cura, para o sobrenatural. Quem beber dessa água seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos. Glória a Deus. Amém, meus amados. Amém. Então vamos continuar nossa leitura. Nós estamos fazendo a leitura da Torá, queridos, tá? É de Gênesis a Deuteronômio e nós estamos no livro de Levíticos, né? Bastante coisa repetida ali, mas é muito bom, muito interessante e necessário para a nossa leitura. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço para vocês que estão nos acompanhando. Deus abençoe Pontal do Paraná. Deus abençoe Guaratuba, Paranaguá, Matinhos, né? Todo o litoral do Paraná sempre conosco. Deus abençoe vocês, né? As nossas igrejas, né? Deus abençoe Maringá, Campo Mourão. Deus abençoe, em nome de Jesus, Bituruna. Deus abençoe Foz do Iguaçu, Santa Helena. Deus abençoe os Estados Unidos, Francisco Beltrão. Deus abençoe, queridos, tá? Sapucaia do Sul também sempre conosco. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Será que eu esqueci alguém, queridos? Coloca o nome da cidade que está nos acompanhando. Guarulhos, São Miguel do Oeste, né? Sorocaba. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, meus amados. Levíticos capítulo 9.
Diz assim, ó: E aconteceu no 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. E ele disse a Arão: Toma um novilho por oferta pelo pecado e um carneiro por oferta queimada, sem defeito, e oferece-o perante o Senhor. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Tomai um cabrito de entre as cabras por uma oferta pelo pecado, e um novilho e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito, por oferta queimada. Também um novilho e um carneiro por ofertas de paz, para sacrificar perante o Senhor, e uma oferta de alimentos misturado com óleo, porque hoje o Senhor vos aparecerá. Glória a Deus, que você vê que através do sacrifício, da obediência, né, Deus se manifestou na vida deles, né, a promessa que Deus estava dando ali a Moisés, né, e Arão e ao povo. Olha que interessante, queridos. Como é que Deus se manifestou na vida de Abel, né, queridos? Através da oferta que ele fez, né, e também do Caim, para corrigi-lo, né, para direcioná-lo, mas ele não levou da maneira correta, né? Então isso aqui é um grande sinal, queridos, tá? Que nós provamos que nós amamos a Deus. Lembra do Salomão? Como que Deus apareceu para Salomão em sonho, né? Depois dele fazer uma grande oferta, queridos, tá? Forte isso, queridos. Versículo 5. E eles trouxeram o que ordenara Moisés, diante do tabernáculo da congregação. E chegou-se toda a congregação e ficou de pé perante o Senhor. E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Vai até o altar e oferece a tua oferta pelo pecado e a tua oferta queimada, e faz expiação por ti mesmo e pelo povo, e oferece a oferta do povo, e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor. Por isso Arão foi ao altar e matou o novilho da oferta pelo pecado, que era para si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar, e derramou o sangue na base do altar. Mas a gordura e os rins e o redanho sobre o fígado da oferta pelo pecado, ele queimou sobre o altar, como o Senhor ordenou a Moisés. E a carne e o couro ele queimou com fogo fora do acampamento. E ele matou a oferta queimada, e os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue, e ele espargiu sobre o altar ao redor. E eles lhe apresentaram a oferta queimada com seus pedaços e a cabeça, e ele queimou-os sobre o altar. Aí tinha a diferença de aspargiu e espargiu, tá, queridos? Se eu não me engano, espargiu é quando pega com o dedo e faz assim, ó. É com gotículas. E o aspargiu é quando você pega uma coisa maior, né, e joga assim, tá? Esse dia eu estava vendo o A e o E ali, e eu não lembrava, né, eu não sabia o significado, daí procurei, né? Então, espargiu é quando você pega do sangue e faz assim, né? Derrama em gotículas. Versículo 14. E ele lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre a oferta queimada no altar. E ele trouxe a oferta do povo e tomou o bode, que era a oferta do pecado do povo, e o matou. Então, era um bode, né, que era a oferta do pecado do povo, né? Ele ofereceu pelo pecado como o primeiro. Então ele fez uma por ele e uma pelo povo, queridos. Olha o peso que era do sacerdote, né, queridos? Igual a de todo o povo. E ele trouxe a oferta queimada e ofereceu de acordo com o costume. E trouxe a oferta de alimentos, e dela tomou um punhado, e a queimou sobre o altar, ao lado do sacrifício queimado da manhã. Ele também matou o novilho e o carneiro por sacrifício das ofertas de paz, que era pelo povo. E os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, e ele espargiu sobre o altar e ao redor. E a gordura do novilho e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a entranha, e os rins, e o redanho sobre o fígado. E eles colocaram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. E os peitos e a espada à direita, Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés ordenou. E Arão levantou as suas mãos em direção ao povo e os abençoou.
e desceu depois de ter oferecido a oferta pelo pecado, e a oferta queimada e a oferta de paz. Muito interessante isso, queridos. Você vê que o Arão ele era responsável para abençoar o povo, queridos. Fazer expiação pelo povo para que Deus recebesse. Somente Arão podia fazer, o sumo sacerdote depois dele, né? E tinha que ser exatamente, queridos, daquela maneira para que a oração chegasse, né? A oração do povo chegasse a Deus, queridos, tá? Hoje Jesus é o sacerdote, tá, queridos? É o sangue de Cristo que faz essa expiação pelos nossos pecados, queridos. Que forte isso, né, queridos? Versículo 23. E Moisés e Arão entraram no tabernáculo da congregação e saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E saiu fogo de diante do Senhor e consumiu sobre o altar a oferta queimada e a gordura. Vendo isso, todo o povo gritou e caiu sobre suas faces. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incensário sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes for ordenado. Como assim um fogo estranho? Eles tinham que pegar a brasa cinza no lugar específico, o fogo do lugar específico. Eles não podiam acender um fogo e colocar no incensário, queridos. Presta atenção, essa história é muito importante. Por quê? Porque olha o que aconteceu, versículo 2. Saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. Ou seja, a consequência deles receberem esse conhecimento de Deus. O chamado de sacerdotes, né? O Arão, pai, era o sumo sacerdote, e os filhos, o Nadab e Abiú, estavam entre os sacerdotes que serviam Arão. E eles tinham uma direção, só que eles não se preocupavam com detalhes. Olha o que eu sempre venho falando, queridos, tá? E o que aconteceu? Quando eles foram lá e acenderam o fogo da maneira deles, não da maneira que Deus tinha instruído, um fogo saiu diante do Senhor e devorou e matou eles. Eles morreram perante o Senhor. Deus não recebeu, queridos, muito pelo contrário. Deus viu isso como uma blasfêmia, como um mal, um grande mal. Porque ele é chamado aqui de fogo estranho, queridos. Olha isso, que interessante, queridos. Então é chamado de eles ofereceram um fogo estranho no meio do povo. Por que Ananias e Safira eles foram condenados no tocante àquela oferta? Porque a oferta deles era como se fosse um fogo estranho. Não tinha aquele entendimento. Foi feito de maneira errada, errônea. Por isso que eles foram consumidos, por isso que eles foram mortos perante o Senhor. Por quê? Porque ali estava a manifestação de Deus. Como assim colocar um fogo estranho? Que loucura seria essa? Ali, quando o Pedro estava ali, né? O povo estava naquela unção, na manifestação de Deus ali, queridos, né? E o povo estava ali feliz, dedicando a sua vida completamente ao Senhor. Eles estavam fazendo o que era agradável a Deus. As pessoas vendiam tudo que tinha, entregavam aos pés dos apóstolos, porque eles queriam viver aquela vida. Não queriam se preocupar com nada, eles só se preocupavam com a salvação. Olha que lindo isso, queridos. Aí o Ananias e Safira, eles pensaram diferente. Olha, vamos entregar uma parte e outra parte vamos guardar para nós. Não tem nada de errado com isso. Pastor, tem que dar tudo. Não, de maneira alguma. O errado é o quê? O fogo estranho. Eles chegaram lá e mentiram. Nós entregamos tudo, vendemos por tanto, está aqui todo o dinheiro. Pedro falou, mas por que o Espírito Santo alertou Pedro? Falou, eles estão mentindo. Aí o Pedro, por que você está mentindo perante o Espírito Santo? Como se Deus não estivesse aqui. Você não teme a Deus? Você acha que tudo isso aqui é uma brincadeira? Você acha que aquelas pessoas se batizaram, entraram nas águas, estão brincando? Você acha que aquelas outras pessoas que foram batizadas no fogo do Espírito, você acha que isso é fogo estranho? Isso é uma brincadeira? Você acha que isso é uma bagunça? Você acha que aquelas pessoas que estão vendendo tudo para viver essa fé, abriram mão, queridos, de tudo nessa vida para viver essa fé? Você acha que eles são bobos? Isso é uma brincadeira? Ou seja, não era uma coisa simples. Se eles tivessem falado, olha, quero fazer uma oferta, Senhor, essa é a minha oferta, tá tudo bem. Se fosse de boa intenção, Deus vai receber. Mas não, queridos, né? O que eles tinham ali foi enganar, como se Deus, tudo aquilo fosse uma mentira. Todo mundo bobo e eles eram inteligentes. Não é assim que as pessoas pensam de nós, os cristãos, hoje? Eles veem uma igreja lá, ou várias igrejas. Hoje parece que o Brasil é o segundo país com maior evangélicos ou cristãos, né? Acho que inclui também católicos. Cristãos no mundo. O Brasil é o segundo maior. Olha que maravilha isso, queridos. Isso é muito bom. É claro que muitos não são praticantes, né? Mas pelo menos creem que Jesus é o Cristo.
Glória a Deus por isso, queridos. E tem muitos evangélicos e cresce cada vez mais. Você acha que toda essa população que está crendo que Jesus não está pendurado no madeiro, nem está numa tumba, seus ossos não estão enterrados em lugar nenhum? Você acha que imagina, quase 30% da população ou mais de um terço da população acredita nisso, queridos? Você acha que é todo mundo bobo e só o ateuzão é o inteligentão? Não, é todo mundo bobo. Eu que sou inteligente. Essas pessoas são tudo ignorantes, só eu sou inteligente. O apóstolo Paulo, ele era ignorante, será? O Pedro, ele era ignorante, por mais que ele não tivesse, ele era inculto antes de conhecer Jesus, que Deus revelou os mistérios do reino de Deus, como Deus tem feito comigo e com vocês. Nós sabemos, Deus tem revelado coisas para nós que sábios entendidos do passado queriam ver e ouvir e não puderam. É lindo isso, queridos, é maravilhoso o que Deus tem feito por nós. E não, mas eles são inteligentão, nós somos muito ignorantes, né? Nós não sabemos nada, não sabemos nem a mão direita da mão esquerda, né? Aliás, Deus disse isso, né, a respeito da cidade de Nínive, né? Que era uma cidade muito poderosa, né? Uma capital muito poderosa. Nínive, uma das maiores cidades que tinha na época. O povo muito rico, muito estudado. E Deus disse assim, eles não sabem discernir nem a mão direita da esquerda. O que eles estavam falando? Que eles não conseguiam ver? Não. É que eles conseguiam ver fisicamente, mas espiritualmente eles eram cegos. Que a justiça deles era trapos. Achavam que estavam certos, mas estavam completamente errados. É forte isso, queridos. Então o fogo estranho, queridos, é uma afronta, né? O que eu posso considerar como fogo estranho hoje? Que a gente pode procurar fugir. Pensamentos ruins, queridos, tá? Nós irmos para a igreja, ficar vendo o que é mal, o que nós acreditamos que seja ruim na igreja. Não gosto do louvor, não gosto de pastor, esse grupinho. Vocês estão entendendo que essas coisas são más, é um pensamento má. Então nós precisamos limpar o nosso coração, buscar Deus, vai de coração aberto, quebrando o coração, como foi ministrado ontem na palavra, né? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Né? E na ira Deus jurou, não entrarão no meu descanso. Não foi assim que foi ministrado, queridos, né? Deixa eu arrumar aqui isso. Amém, queridos? Então vai com o coração limpo, queridos. Toda vez que você ouvir a palavra, que você escutar um louvor, Senhor, fala comigo nesse louvor, Pai, canta esse louvor, não se preocupa com nada, queridos, tá? Não, se você não gosta daquela música, cansou um pouco daquela música, vai para outra, não escuta aquela, mas não murmure, não reclame. Né? Não fique vendo pessoas que murmuram, queridos, né? Você vê na internet ou em casa, tem muitas pessoas que passam murmurando o dia inteiro. Lembra que a murmuração ofende a Deus. Foi um dos motivos que Deus fez com que aquele povo perecesse no deserto. A murmuração constante. Então não fique murmurando, queridos, não fique perto de pessoas que ficam murmurando. Se afaste. Vai orar. Pastor, puxa, é meu cônjuge, como que eu vou fazer agora? Né? Conversa com o cônjuge. Olha, não fica murmurando, Deus não se agrada. Vamos parar de murmurar, se inclua, né? Às vezes para não ofender, vamos parar nós dois, nós estamos murmurando muito, vamos agradar a Deus. Vamos atrair o inimigo para nossa casa, murmuração, fofocas, maledicências, palavras de baixo calão, queridos, né? Isso aí tudo são portas que se abrem para o mal entrar na nossa vida. Por quê? Porque isso afasta Deus, isso entristece o Espírito Santo. Então se afasta Deus, o que acontece se a luz vai embora? As trevas já vêm chegando. Amém, queridos? Então é isso que nós devemos ter no nosso coração. Olha que forte isso aqui, né? O Nadab e o Abiú, eles foram lá, estava indo tudo bem, tudo certinho. O Arão fazendo a oferta para se santificar, para abençoar o povo, abençoou o povo, Deus recebeu, se manifestou. Aí o Nadab e o Abiú, não sei a intenção deles, o que passou na cabeça deles. Tá aqui que nós vamos resolver isso aqui já. Pega um fogo, pega um isqueiro aí. Claro que não era isqueiro, mas pega um fogo aqui, esse aqui, já tá funcionando já os incensários. Versículo 2. Saiu fogo diante do Senhor, queridos, e os devorou. E eles morreram perante o Senhor. Então disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo. Moisés teve que consolar Arão, falando, isso é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e diante de todo o povo eu serei glorificado. E Arão calou-se. O Arão estava com um nó na garganta ali, queridos, ele perdeu 2 filhos naquela brincadeira. E olha qual é a palavra de Deus. Eu ia falar justificativa, mas é a palavra de Deus, queridos, por amor. Moisés disse a Arão,
Isto é o que o Senhor falou. Sabe essas pessoas que me representam? Eu serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Diante do meu povo eu serei glorificado. Não brinque, não me blasfeme de mim, queridos. A quem muito é dado, muito é cobrado. Pastores, temam a Deus, tremam diante de Deus. É por isso, queridos, né, que eu também sempre cuido, ou procuro cuidar, queridos, com aquilo que eu prego. Vocês têm visto que eu tenho bastante dificuldade de ficar ministrando coisas que não são 100% certas para mim. Muitas coisas eu falo para vocês, olha, eu penso que é isso, a minha opinião é essa. Por quê? Eu não posso ensinar, queridos, aquilo que Deus não quer que seja ensinado. E eu vejo muitos pastores fazer isso. E eu também, por um tempo, até no início no meu ministério pastoral, eu fazia isso. Olha, porque teologicamente é assim que é explicado, não é má intenção, muito pelo contrário, não é boa intenção, porque eu aprendi assim, eu ensinava assim. Só que conforme nós vamos tendo intimidade com Deus, nós vamos conhecendo, nós vamos vendo que muitas coisas que nós aprendemos não são bem assim. Que é um exemplo bem clássico, queridos, né? Recente, a questão do arrebatamento da igreja. Eu sempre acreditei que Deus pouparia nós da grande tribulação. E depois eu entendi que Deus ele vai poupar, mas vai poupar durante a tribulação. Na volta de Cristo, quando Jesus voltar, é uma volta só, não são duas, não é uma secreta depois outra. Quando Jesus voltar, ele vai dar ordem aos seus anjos que vão recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E esse é o arrebatamento da igreja, segundo Mateus 24. O sinal do final dos tempos. Ou seja, eu aprendi e ensinava as pessoas como que nós vamos ser arrebatados. Por quê? E o meu argumento era, porque Deus não vai deixar a gente sofrer, nós que estamos buscando a Deus. Vocês estão entendendo que não é o que eu acho o que você acha, é o que está escrito. Então, isso é um exemplo, mas de tantas outras coisas, queridos, que são ensinadas. E que, olha, essa é a verdade absoluta. Aí você vai lendo, vai entendendo, você vai vendo que não é bem assim. Então, o que acontece? Isso me colocou mais temor no meu coração. Então, por isso que eu aproveito, queridos, né, junto com vocês, para ler, reler, para aprender. Está sempre aprendendo, porque a palavra de Deus, queridos, ela sempre vai ter muito a nos ensinar. Todos nós, queridos. De fato, eu sei que Deus me deu um conhecimento, queridos, e eu posso ajudar vocês. Por isso que Deus me colocou nesse ministério, por isso que Deus me deu essa unção, e glória a Deus por isso, queridos. Mas eu não sou perfeito e eu não sei tudo. O pastor ele tem que saber tudo. Por quê? Porque não, queridos, eu não sou nem teólogo, não sabe? Pelo contrário. Teólogo às vezes tem certeza de um monte de coisa que não é verdade. É até mais perigoso. Olha os fariseus, queridos, olha os fariseus. Quem maior teólogos que os fariseus? E eles não conseguiram reconhecer o Messias diante dos olhos dele, cumprindo todos os sinais e profecias. Eles não conseguiram reconhecer o Messias. O que adiantou? Para que serviu essa teologia? Vocês estão entendendo, queridos? É forte isso. Eu serei santificado naqueles que se chegarem a mim, diante de todo o povo eu serei glorificado. E diante de todo o povo eu serei glorificado. Ou seja, nós entramos na presença do Senhor para santificar o Senhor, queridos, tá? Principalmente perante o povo. Porque é blasfêmia, né? O líder fazer, por exemplo, quando esses dias nós estávamos comentando sobre a possibilidade de haver pastores ladrões. Eu acredito que exista sim, queridos, tá? Mas essas pessoas, elas vão dar conta e vai ser sério, queridos. Vai ser sério. Não se brinca com Deus, queridos, né? Fulano faz, não, ele não teme a Deus, Tá mexendo com o povo de Deus, tá mexendo com a oferta que é santíssima. Nós vimos ali, é santíssimo ao Senhor. E Deus está dizendo aqui, eu serei santificado naqueles que chegarem a mim. Ele está falando, eu vou ser santificado sim ou sim. Ninguém vai blasfemar de mim nem brincar comigo. Principalmente quem me representa. E diante de todo o povo eu serei glorificado. Ninguém vai me humilhar para o meu povo. É eu que sou o justo juiz. É o que Deus está ministrando para nós. E Arão calou-se. E Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do acampamento. E eles chegaram e levaram-no nas suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés havia dito. E Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar, seus filhos: Não descobrireis a vossa cabeça, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais. Ou seja, não entre em luto vocês, tá? Senão vocês vão morrer também. Olha a seriedade disso, queridos. Não descobrirei vossas cabeças,
nem rasgarei vossas vestes para que não morrais, nem venha ira sobre todo o povo, mas que os vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem o fogo que o Senhor acendeu. E não saireis da porta do tabernáculo da congregação para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. É muito forte isso, queridos. E o Senhor falou a Arão, dizendo: não bebereis vinho ou bebida forte, tu e nem teus filhos contigo, quando entrardes no tabernáculo da congregação, para que não morrais. Isto será um estatuto eterno por vossas gerações. Então aqui, queridos, você vê, tem uma direção para os sacerdotes: não bebereis vinho ou bebida forte, tu nem teus filhos contigo, os sacerdotes. E você vê que semelhante a isso, consoante a isso, o apóstolo Paulo, ele fala lá em Timóteo, se eu não me engano, a respeito dos presbíteros, né? Ele fala dos obreiros, dos diáconos, não ser dado a muito vinho. Dá a entender que eles podem beber, mas não muito. E aos presbíteros, que são pastores, ou bispos, ou apóstolos, que daí nesse caso, não ser dado ao vinho. Ou seja, não beba vinho. Glória a Deus, queridos. Então, em conformidade com Timóteo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo é a liderança da igreja. No passado, você vê que tem muita semelhança. Por isso, nós temos muito a aprender com isso aqui. Tudo isso aqui é para nós conhecermos a Deus, queridos, tá? Conhecermos a Deus e o que nós pudermos fazer para servir a Deus de maneira correta, que nós vamos fazer. E glória a Deus por isso. Então, não bebereis vinho ou bebida forte, tu e nem teus filhos contigo, quando entrares no tabernáculo da congregação, para que não morrais. Isso será um estatuto eterno por vossas gerações. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o impuro. Então, nesse caso, tinha diferença ali, queridos, tá? Entre o profano e o santo, né? O impuro e o limpo. E para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Você não vai ministrar embriagado, Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que ficaram: tomai a oferta de alimento que restou das ofertas ao Senhor feitas por fogo, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima, a oferta destinada aos sacerdotes. E a comereis no santo lugar, porque esta é a tua porção e a porção de teus filhos, dos sacrifícios ao Senhor feitos por fogo, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua das ofertas alçadas comereis em lugar limpo, tu e teus filhos, e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios das ofertas de paz dos filhos de Israel. Então, eles tinham aquela parte que era deles, né? A espádua da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas feitas por fogo de gordura, para mover por uma oferta movida perante o Senhor, e para ti e para teus filhos contigo por estatuto eterno, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que estava queimado. E ele irou-se com Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, dizendo: por que não comeis a oferta pelo pecado no santo lugar, sabendo que é coisa santíssima, e que Deus a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor? Uau, queridos! Não é só teu alimento. Não é só teu alimento. Olha que lindo isso, queridos. É para vocês levarem a iniquidade da congregação. Que interessante, queridos. A oferta que o pastor recebe não é só o benefício dele, queridos. Tem algo espiritual ali, queridos. Por isso que ele é chamado Santíssimo ao Senhor. Para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eles tinham que comer. Eles não podiam falar assim: não, eu não quero comer, não. Eu vou me recusar. O apóstolo Paulo, ele fez certa vez isso, queridos. Porque o povo estava reclamando, não sei o quê. Ele falou: não, vou trabalhar aqui com esse povo aqui. Se eu fizer aqui, eles vão ficar achando que eu estou querendo me... pegar o que é deles, né? Mas não é deles. Mesmo, ele diz mesmo que eu tenho o direito disso, né? Que interessante, queridos.
Não era certo o que ele fez, né? E isso incentiva muitas pessoas. Você tem que fazer igual o apóstolo Paulo. Não pegar a oferta, doa o teu salário. Como doa o salário, queridos? Né? É o que ele vive, não só é o que ele vive, que a família vive, mas é santíssimo e tem um propósito. Deus destinou para isso. Você não se pode simplesmente jogar fora aquilo que Deus destinou. Quando Deus disse assim, olha, todas as tribos terão herança. Eu sou a herança de vocês. Aquilo faz parte da herança do Senhor. Faz parte do próprio Deus para a vida do sacerdote levita. Na nossa vida hoje é a mesma coisa. Né? A vida, eu digo, dos pastores ou dos obreiros que vivem da obra, né? Normalmente, hoje em dia, os obreiros trabalham e ajudam voluntariamente na obra. Nesse caso ali, é aquele que depende da obra, né? Quando a igreja é grande, ela tem condição, tem pessoas que trabalham, queridos, né? 100% para a obra, né? Ajudam na obra. Então, dessa mesma maneira, esse obreiro ele é santíssimo, né? O soldo dele, ou a prebenda dele, eu não sei como chama, a oferta pastoral, né? Ou do obreiro, é santíssimo, né, queridos? E tem propósito. E não é assim, não quero, não, eu rejeito. Não, como assim? Olha a repreensão de Moisés para. Cadê aqui, ó? Qual é o nome do Eleazar e quem que era? Vamos ver. O Nadab e o Abiú morreram. Por que não comeste a oferta pelo pecado no santo lugar, sabendo que é coisa santíssima, e que Deus a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor? Ou seja, vocês vão abrir mão de fazer expiação, vão deixar o povo separado de Deus, é isso? Queridos, isso é forte demais, queridos. Isso é um puxão de orelha para mim também, queridos. Porque muitos anos as pessoas sempre falaram para mim, você tem que falar sobre dízimo e oferta. Eu, não, deixa que eu não vou falando. Só que, na verdade, eu sempre falo quando vem a palavra. E ultimamente parece que Deus tem falado bastante, queridos. Né? Às vezes você olha dízimo de novo, oferta novamente. O pastor está falando, não, nós estamos fazendo a leitura e chega nesse assunto, eu não posso passar. Eu não posso fingir. Eu já fiz muitas vezes isso. Para não chatear algumas pessoas, para não trazer esse assunto novamente, vamos passar direto, vamos passar, não vou falar nada disso não, vou passar direto. Não precisa fazer porque o povo precisa ser santificado. E a oferta e o dízimo santifica o povo, é isso que está dizendo. Lindo isso, queridos. Eis que se não trouxer o seu sangue para dentro do santo lugar, certamente deverias tê-lo comido no santo lugar, como te ordenei. E disse Arão a Moisés: Eis que hoje eles ofereceram sua oferta pelo pecado e sua oferta queimada perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, deveria ter sido aceita aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, ele ficou contente. Ele fez com entendimento, pelo menos. E ele entendeu a importância disso, não ficou chateado por causa dos seus filhos. Levítico capítulo 11. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que estão sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas, e cuja fenda das unhas se divide em duas, e rumina entre os animais, aquilo comereis. Todavia, não comereis dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, como o camelo, porque rumina, mas não tem unha fendida. Este vos será impuro. Então, eles tinham que ruminar e ter unha fendida em dois. Os dois. Se tiver só um ou só outro, não comereis. Então, tinha que ter as duas características. Ter as unhas fendidas em dois e ruminar. E o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será por impuro. E a lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Semelhante ao coelho, né? Esta vos será impura. E o suíno, embora tenha unhas fendidas e fendas nas unhas se dividem em duas, ele não rumina. Este vos será por impuro. Então ele tinha unha, o porco tem unha fendida, mas não rumina. Da carne não comereis, da sua carne não comereis, nem tocarei a sua carcaça. Estes vos serão impuros. Isto comerei de tudo que está nas águas. Deixa eu só voltar aqui, queridos, um pouquinho. Pastor, então, hoje nós vimos que Deus considera impuro alguns animais, né? Como o coelho, a lebre, o porco, né? O suíno. Então, nós não devemos comer isso. Queridos, lembra que Jesus, ele estendeu um lençol com esses animais e disse para Pedro, mata e come, no Novo Testamento.
Pedro jamais comeria, porque é como falar para nós comer cachorro, comer um cavalo, nós não comemos essa carne. Isso nos dá asco, né? E o Pedro falou, não, Senhor, eu jamais coloquei coisa imunda, impura na minha boca. E Jesus disse assim, o que eu abençoei, não considere você imundo e impuro. Esse lençol subiu e voltou 3 vezes com as mesmas palavras, Pedro, mata e come. E ele disse as mesmas palavras, eu não consigo comer, Senhor, eu não vou comer. O que eu abençoei, não considere tu imundo e impuro. Ele estava dizendo sobre o quê? Sobre os não puros, que eram os judeus, os não judeus que se converteriam, que era na casa de Cornélio. De fato, sou eu e vocês hoje. Os não judeus que se converteram, ou seja, quem Deus abençoou, não, os judeus não devem mais considerar imundo ou impuro. Glória a Deus? Glória. Mas também é literal. Ou seja, aqueles alimentos passaram a ser abençoados por Deus. Então, pode-se comer sim, queridos, tá? Vamos lá. Versículos 9. Isto comereis de tudo que está nas águas. Tudo que tem barbatana e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. E tudo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, tudo que se move nas águas, e qualquer vida que está nas águas, estes serão abominação para vós. Eles serão uma abominação para vós, não comereis da sua carne. Porém tereis suas carcaças como abominação. Tudo que não tem barbatana ou escama nas águas será uma abominação para vós. Soluço. E estas são as que abominareis entre as aves. Não serão consumidas. São uma abominação. A águia, o quebrantosso, e o chofrango, o falcão, o papagaio, segundo suas espécies, todo corvo, segundo suas espécies, e a coruja, e o falcão da noite, o cuco, e o gavião, segundo suas espécies, e a pequena coruja, e o corvo marinho, e a grande coruja, e o cisne, o pelicano, e o alcatraz, e a cegonha, e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Então essas aves não pode comer. Todo inseto que voa, ou não poderia, né? Todo inseto que voa, que anda de 4, será uma abominação para vós. Contudo, estes podereis comer de todo inseto que rasteja e voa, que anda de 4, o que tiver pernas sobre os seus pés para saltar com elas sobre a terra. Esses poderei comer. A locusta, segundo as suas espécies, e a locusta lisa, segundo as suas espécies. E o besouro, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Porém, todas as outras coisas rastejantes e voadoras, que têm 4 pés, serão uma abominação para vós. E por este sereis impuro. Qualquer que tocar sua carcaça será impuro até a tarde. E qualquer que levar as suas carcaças, lavará suas vestes e será impuro até a tarde. As carcaças de todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em 2, e que não rumina, vos será por impuro. Todo aquele que tocar nele será impuro. E tudo que anda sobre suas patas, entre todo tipo de animal que andam de 4, estes vos serão impuros. Qualquer que tocar sua carcaça será impuro até a tarde. E o que levar a sua carcaça lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Eles vos serão por impuros. Estes também vos serão por impuros, entre as coisas rastejantes que se arrastam sobre a terra. A doninha e o rato e a tartaruga, segundo a sua espécie. E o ouriço, o camaleão e a lagartixa, e o caracol e a toupeira. Estes são impuros para vós entre tudo o que rasteja. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será impuro até a tarde. Também será impuro tudo aquilo que cair sobre um destes, estando morto. Seja algum vaso de madeira, ou de veste, né, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento que se faz algum trabalho, será colocado na água e será impuro até a tarde, depois será purificado. Todo vaso de barro em que algum deles cair, tudo que estiver nele será impuro e o quebrareis.
e todo alimento que pode ser consumido, sobre o qual vier tal água será impuro, e toda bebida que se beber em tal vaso será impura. Tudo aquilo o que cair, alguma parte da sua carcaça será impuro, seja o forno ou fornos para panelas, estes deverão ser quebrados porque são impuros, e serão impuros para vós. Olha como era rigorosa a comida deles, queridos. Até o manejo deles, né? Porém, a fonte ou cisterna onde há muita água será limpa, mas quem tocar na sua carcaça será impuro. E se alguma parte da sua carcaça cair sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguma água for colocada sobre a semente e alguma parte da sua carcaça cair sobre ela, essa vos será por impura. E se morrer algum animal, do qual vós podeis comer, aquele que tocar na sua carcaça será impuro, por ser cadáver, até a tarde. E aquele que comer a sua carcaça, lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde. E também quem levar a sua carcaça, lavará suas vestes, e será impuro até a tarde. E cada coisa rastejante que se arrasta sobre a terra será uma abominação. Isto não se comerá. Tudo que anda sobre a barriga, e tudo que anda de quatro, ou tudo que tem mais pés entre todas as coisas rastejantes que se rastejam sobre a terra, não comereis, porque são uma abominação. Não vos façais abomináveis por nenhuma coisa rastejante que se arrasta, nem vos contamineis com eles, para não ser descontaminados por eles. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vós mesmos com nenhum tipo de coisa rastejante que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos fiz sair da terra do Egito, para ser vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Essa é a lei dos animais e das aves, de toda criatura vivente que se move nas águas, de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer uma diferença entre o impuro e o limpo, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Assim nós encerramos então nossa leitura de hoje. Espero que Deus tenha ministrado no seu coração. Com certeza, né? Você está sendo edificado pela poderosa palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Amém, meus queridos? Quero lembrar vocês então que amanhã nós estaremos fazendo a live ao vivo, simultaneamente pela Rádio Aliança FM, tá? Eu vou tentar entrar 9 horas em ponto, né? Esses dias eu tive um probleminha. E eu vou trazer um outro assunto, tá? Provavelmente não vai ser Levíticos, tá? Provavelmente, né? Vamos ver como vai ser o 12 ali. Se Deus me dá essa direção, eu leio ele. Mas se não, você já fica sabendo que é para que as pessoas que estão ouvindo pela rádio, tem alguns irmãos até que me comentam que estão assistindo, ouvindo pela rádio, né? Eles possam pegar o entendimento, né? Senão eles vão pegar metade do caminho, né? Como dizem o ditado, o bonde andando, né? Então por isso, então na terça e na quinta-feira nós vamos trazer uma palavra, né, especial, né? Até vou mudar a capa ali daí no caso, na terça e na quinta-feira. Amém, queridos? Então glória a Deus, né? Faz assim para receber a bênção, queridos, em nome de Jesus. Abre as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga glória a Deus. Fiquem com Deus, queridos. Deus abençoe vocês e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus.